Olá, pessoal do sétimo ano, galera aí animada, sempre pronta para aprender um pouco mais. Tudo bem com vocês? Beleza, então vamos dar continuidade ao que a gente já estava falando desde a semana passada, semana atrasada e da semana passada. E hoje vamos continuar falando então do corpo, a importância do corpo, né? Coloquei aqui uma imagem, a importância do corpo nesse universo da construção da arte. Semana passada nós falamos de gestualidade, né? Os movimentos, as expressões, os gestos que são elaborados com as mãos, com os pés, a dança, para que a arte aconteça, seja no teatro, seja uma apresentação de dança. O corpo é um elemento, né, um instrumento para que as pessoas possam manifestar a sua arte, desenvolver a sua arte. E hoje nós vamos ver então a dramaturgia do corpo. A palavra dramaturgia está relacionada à interpretação, a forma como o corpo, sem nenhuma palavra, consegue passar uma informação, passar uma ideia. Então isso é dramaturgia. A dramaturgia do teatro, ela é feita através da fala. A dramaturgia da música através dos sons dos instrumentos. A dramaturgia da dança são o quê? Gestos, expressões, movimentos, e o corpo vai falando, e quem está assistindo vai percebendo, vai conhecendo, vai vendo o que está querendo dizer a partir dos movimentos. Se é uma dança, né, uma apresentação de dança alegre, ele está sorrindo, o gestual dele é bem marcado, né? Então você vai entendendo a história que está sendo contada. Então, a dramaturgia do corpo é você usar o seu corpo de uma forma que você passe uma informação e quem assiste consegue compreender. Entendido? Então, vamos seguir daqui e nós vamos ver então exatamente isso, a alegria de viver. Por que a alegria de viver? Quando a gente fala de arte, né, a gente fala desse movimento de celebrar a arte é muito importante na vida das pessoas, e já no início do século XX, que é onde nós vamos focar esse momento, veio um período que ficou conhecido como fauvismo. Por que o fauvismo? Porque o fauvismo fazia questão disso daqui, olha, de fazer quadros muito coloridos, cores vivas. Os artistas desse período e desse estilo, eles usavam um pincel para fazer um quadro e era chamado de pincel livre, porque ele tinha liberdade de dar umas pinceladas bem largas, de fazer os contornos das suas árvores, dos seus personagens com muita liberdade, sem seguir aquele padrão corretíssimo do rosto ter que ficar idêntico ao rosto de uma pessoa. Não, o fauvista, no caso, pintava com alegria, ele pintava com liberdade, ele misturava as cores, né? Ele fazia um gramado amarelo, igual a gente está vendo ali, ele fazia árvores vermelhas, muito vermelhas, né? Os carros estão ali naquela pista, é tudo meio torto, o céu lá atrás também é amarelo, então ele tem essa liberdade de construir a imagem que ele quer. Então foi um estilo que atraiu muitas pessoas. E dentro desse grupo vieram os artistas do teatro, os artistas do palco, e dentro desse grupo vieram os mímicos. Eu até coloquei aqui, semana passada nós falamos dos mímicos, hoje nós vamos falar um pouquinho dele ainda. Então o mímico trouxe essa leveza, né, para as apresentações, era sempre sem uma palavra, mas com muitas expressões, com muitos gestos, muitos movimentos, com muita liberdade de correr, cair, né? Um dos grandes representantes desse momento, que nós estamos falando do início do século, foi o Charles Chaplin, no cinema, né? O filme dele, Vida de Cachorro,
Carlitos, o Vagabundo, Em Busca do Ouro, que são filmes que o Chaplin fez, aonde o personagem principal, que era o Carlitos, tinha essa imagem, esse estilo, né, de passar. O cinema já era mudo, mas ele passava a informação através das expressões: tristeza, alegria, raiva, decepção, medo e por aí vai, sem usar a palavra. E ele conseguia dar o recado e atraía multidões, tanto que ele ficou famoso. Um dos artistas mais famosos de Hollywood do início do século, por conseguir passar a informação e atrair público cada vez maiores para os seus filmes. E usava a mímica. Então, o mímico, a pessoa que refletia essa arte, no caso do estilo fauvista, queria passar essa alegria, mostrar imagens alegres, cores alegres, interpretações de situações que fossem engraçadas e que levassem as pessoas a sorrirem. Então, há um desejo nesse estilo aí fauvista de trazer esse frescor, né, essa alegria para as pessoas que estivessem assistindo, né, essa interpretação. Bom, seguindo então, o que a gente vai ver aqui? Ó, continuando. Aí nesse estilo de alegria, de movimento, a gente pensa logo em quê? Em circo, em apresentações de comédia, de sátira. Aí nós vamos ver o que seria então a comédia dell'arte. Comédia dell'arte. Um grupo de artistas já lá na Idade Média, 500 anos antes dos mímicos propriamente dito, já utilizava a expressão corporal para se comunicar com o público. Então eles iam para as praças, né, como eu coloquei aqui nessas imagens, eles iam para as praças e eles celebravam, eles contavam as suas histórias e um diferencial, olha, improvisação. Ou seja, os artistas da comédia dell'arte já 500 anos antes dos mímicos já faziam isso. Contava uma história toda no palco, rindo, caindo, fazendo gestos, fazendo expressões faciais, sem uma palavra. Tudo era improvisado, tudo era feito ali em cima daquela carroça e eles iam de cidade em cidade. Tanto que nesse momento aqui, eu ainda coloquei uma palavra aqui, ó. Eles usavam muito o carnovatio. Canovatio. O que é o canovatio? Era um roteiro improvisado. Ninguém escrevia nada antes, falava, você vai decorar isso aqui, nós vamos seguir essa sequência, você vai entrar no palco, vai tropeçar e vai cair. Não, era tudo no improviso, era um estilo canovatio. Né? Outra coisa que eles usavam eram as sátiras, né, para divertir as pessoas. E o que é uma sátira? Uma sátira é uma comédia onde tem um fundo moral, né, para falar de causas sociais, problemas sociais, da dificuldade que as pessoas comuns tinham no dia a dia daquela época. Né? Então eles usavam essas informações do que estava acontecendo na cidade, no país onde ele vivia, levavam para cima do palco, passava essa informação com alegria, no meio de muita graça, e usava elementos do circo, mas passava o recado que eles queriam. Dentro desse conjunto, duas características são importantes a gente gravar da comédia dell'arte. Primeiro, eles usavam sempre um carroção, né? E esse carroção levava tudo que eles precisavam, já levava o cenário, levava o figurino, levava a maquiagem, levava tudo, os adereços, tudo que eles fossem usar, e viajavam nessas carroças. Então ia o elenco, ia todo mundo junto e rodavam o país. Outra característica eram os personagens. Geralmente eram sempre os mesmos personagens. Era a Colombina, o Pierrot e o Arlequim. Né? Tinham outros, mas esses três sempre estariam nessas apresentações. A Colombina, a mocinha, o Arlequim e o Pierrot eram os dois heróis disputando o amor dessa mocinha Colombina. Tá? Então, basicamente, a comédia dell'arte surgiu dessa forma, lá na Idade Média. E aí veio essa necessidade, né, de criar então esse estilo de fazer as pessoas sorrirem, as pessoas serem alegres, as pessoas irem para o teatro para respirar e sorrir e passar um tempo alegre. Isso já vem lá desde a Grécia Antiga, né? Já tinha a comédia e a tragédia. E quais eram as características já da comédia lá
do período antigo até chegar nos dias de hoje. Personagens populares, então personagens do povo, personagens do dia a dia, da feira, da vizinha, eram histórias que aconteciam no meio da rua e tinha sempre uma crítica social, era o rico tentando explorar o pobre, mas que geralmente sempre tem o final feliz, tudo termina bem, as pessoas se dão bem, as tramas, né, as armações dão certo, mas tudo com muita graça. Então esse era o sentido da comédia, tanto que eles eram chamados de sátiras, que era uma crítica bem-humorada para refletir sobre as pessoas, sobre os temas que eles estavam vivendo naquele momento. Então a comédia ela é essencial na vida de um artista. Ele precisa estar preparado para esse momento de levar essa leveza para as pessoas. Quando as pessoas vão ao teatro e querem só sentar e se divertir, não ver uma peça pesada, uma tragédia. Não, eles preferem ver as comédias aonde eles vão poder descansar um pouco, sorrir um pouco. Então é muito difícil fazer isso. Estar no teatro, fazer comédia, fazer uma pessoa rir, não é fácil. Então quem consegue, né, está de parabéns. Bom, então para nós hoje a introdução seria essa, né? A gente vai continuar falando dessas características, mas então a dramaturgia do corpo é quando você consegue usar o seu corpo para fazer algo engraçado, como é o caso dos mímicos, ok? Dê uma olhada novamente, os exercícios estão na sequência aí do tema 2, vamos fazer todos. Semana que vem estamos juntos aqui novamente. Um abraço, até lá, pessoal.